Olá, meu nome é Gustavo Moura Barros. Sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, Agronomia do Instituto Federal Goiano, no campus Rio Verde. Neste vídeo, vou apresentar o Curvel BH Simu, um simulador didático de computação gráfica que desenvolvi para visualizar na prática como curvas de Bézier e curvas de Hermite são construídas a partir de pontos de controle. O sistema ele é totalmente estático, ele roda direto no navegador, sem precisar de servidor e nem instalação. Ele permite informar as coordenadas de cada ponto de controle, ver exatamente onde cada um está no plano e só desenhar a curva quando o usuário quiser, clicando em um botão. Vamos percorrer então cada tela desse sistema. Essa é a tela inicial do sistema. Do lado esquerdo temos a barra de navegação, presente em todas as telas, e a logo do nosso projeto, e os índices para cada tipo de curva. Do lado direito temos a introdução, que explica o que o software faz, e logo abaixo os módulos ficam separados em dois grupos, sendo as três variações de Bézier, que é linear, quadrática e cúbica, e as três variações de Hermite, que é de 2, 3 e 4 pontos. Cada um desses cartões leva direto para a tela interativa daquela curva específica. Antes de testar, vale entender a matemática por trás. Nessa tela de teoria, explica o conceito de curva paramétrica, que, ao invés de utilizar y é igual a f de x, cada ponto da curva é dado por duas funções independentes, sendo x t e y t, variando um parâmetro t de 0 até 1. Logo abaixo temos a seção de Bézier, com a forma de cada grau, linear, quadrática e cúbica, que utilizam os polinômios de Bernstein como peso para cada ponto de controle. E na seção de Hermite, a fórmula geral usa não só a posição dos pontos, mas também a tangente em cada extremidade, através das quatro funções de blending, que são essas aqui. Cada uma dessas fórmulas tem um link de testar, que leva direto para a tela interativa correspondente. Vamos então para a nossa primeira curva, que é a Bézier linear. Aqui já entramos na primeira tela interativa, que é a Bézier de grau 1, que é simplesmente uma interpolação entre dois pontos diferentes. Do lado esquerdo, como podem ver aqui, cada ponto de controle tem seus campos X e o Y, e um botão com símbolo de mira que é na mesma cor do ponto, que permite clicar diretamente no plano para definir a coordenada em vez de digitar manualmente, porque é possível digitar manualmente aqui também. É um campo editável. Ao clicar, uma marca colorida aparece exatamente onde eu cliquei, sem desenhar a curva ainda. Repare também que, assim que a página carrega, já aparece uma grade numerada no plano, o que facilita saber qual coordenada corresponde a cada posição. E se eu passar o mouse sobre o plano, o indicador no canto mostra a posição em tempo real. Só quando eu clico em desenhar a curva, que é efetivamente traçada, junto com o rodo de coordenada ao lado de cada ponto para conferência. Por fim, o botão exportar PNG, ele baixa uma imagem junto com a curva, que mostra a grade e as coordenadas, útil para documentação ou entrega de trabalho, como podemos ver aqui. Tá, abriu aqui em PNG. Como podem ver aqui, ele exportou a exata mesma curva em PNG. Partir então para a Bézier quadrática. A mecânica dela é a mesma da tela anterior. Então, vou direto ao ponto. Temos a curva de grau 2, com o terceiro ponto de controle no meio. Note como a curva ela não passa por cima desse ponto. Ela é apenas puxada na direção dele, proporcionalmente ao peso do polinômio de Bernstein daquele grau. Aqui temos a curva de grau 3, com 4 pontos de controle. Essa é a curva de Bézier mais usada na prática, presente em praticamente todo o software de desenho vetorial e em fontes tipográficas. Com dois pontos intermediários, já é possível controlar a curvatura em ambas as extremidades de forma independente. Agora mudamos de família, a curva Hermite. A diferença fundamental é que aqui não usa apenas pontos de controle, uso a posição inicial e final
e mais um fedor de tangência em cada uma das extremidades. Visualmente, cada tangente aparece conectada ao seu ponto por uma linha laranja, que também pode ser definida clicando no plano, exatamente como os pontos normais. O resultado é uma curva que sai e chega em cada ponto seguindo a direção da tangente, o que dá um controle mais fino sobre o formato da curva perto das extremidades, ao contrário de Bezier, que é só puxada pelos pontos intermediários. Com mais de 2 pontos, a curva de Hermite deixa de ser um trecho e passa a ser uma splane. A mesma fórmula é aplicada a cada par de pontos consecutivos com suas respectivas tangentes, gerando vários segmentos que se encontram nos pontos compartilhados. Aqui destacamos em cores diferentes para facilitar a visualização de onde um segmento termina e o outro começa. Na versão de 3 pontos temos 2 segmentos e na versão de 4 pontos temos 3 segmentos. O princípio ele é o mesmo, só aumenta a quantidade de pontos e tangentes a serem informados. Aqui também funciona a expansão de PNG, tal como as outras telas. E como podemos ver, o PNG foi exportado da mesma forma que é mostrado lá no nosso site. E assim concluímos a apresentação do Curve BH Simu. O projeto reúne, numa única ferramenta interativa, as principais curvas paramétricas usadas em computação gráfica: Bezier em 3 graus e Hermite com até 4 pontos, com a entrada de coordenadas via formulário ou clique direto no plano, grade de referência, exportação de imagem e a teoria matemática por trás de cada uma. Agradeço a todos pela atenção.